pessoal? Estamos aí, Marquinho Mendes, ao meu lado, respondendo a tudo, sem papa na língua. Vamos lá, Marquinho. Vamos nessa, só dizer a verdade, só dizer a verdade. É o seguinte, Marquinho, já no seu segundo mandato, houveram uma série de vamos dizer aí, problemas com relação a empreiteiras, a prestadores de serviços, e eu ouvi da sua própria boca dizer que a gente acompanha a sua carreira, que muitos não queriam nem trabalhar para você com medo. Explica um pouquinho para a gente como é que foi isso aí. É explicável. No nosso segundo mandato, o Alair, todo momento, colocava para a população que iria tomar posse. Todo momento ele arrumava artifícios para que pudesse levar os prestadores de serviço a paralisarem os seus atendimentos. Então, o prestador de serviço ficava com medo. Eu vou entregar para a Prefeitura de Cabo Frio, o Alair vai entrar e não vai me pagar. Eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade. Era momentos de que a gente não tinha quem fornecer, com medo do Alair assumir e não pagar o que ele estava entregando. Então, o Onofre, foi um momento dificílimo para a administração pública municipal, Onofre. Total, porque as pessoas não tinham a certeza, porque ele pregava a todo instante. Eu falei para você, ele ia para frente da minha casa festejar a volta dele à prefeitura, soltando fogos com trio elétrico. E você tinha até um nenenzinho na época, eu era, né? Minha filhinha, nascer, minha filha tem hoje 3 anos de idade, para você ver. Tinha acabado de nascer. Então, ele criou uma estabilidade administrativa muito grande, Onofre. Mas nós tivemos capacidade de ultrapassar isso tudo. Isso que é importante. Nós criamos um grupo vencedor que foi capaz de passar e ultrapassar todos os obstáculos. Todos. Inclusive esse que você está citando. Do não fornecimento de medicamento, a não prestação de serviço, porque com medo de não receber. Nós ultrapassamos isso tudo e marcamos a nossa gestão como prefeito que fez. Nós fizemos. Isso que é importante. Marquinho, agora avançando um pouco mais no assunto, em alguns blogs, que a gente trabalha aí entrevistando, então tem que estar lendo o tempo todo alguns verdadeiros, outros nem tanto, né? Hoje o que existe mais são blogs, né? Isso. Aí, você tem que me falar, porque eu não leio blog, não leio um blog. Se você me perguntar quais os blogs, eu não leio. Porque a fofoca é tão grande, né, as mentiras são inúmeras, que não vale nem a pena eu perder tempo lendo. Mas eu vou te perguntar. Pode perguntar à vontade. Porque o que está escrito lá é o seguinte, que nos 3 anos que se passaram de governo do Alair Corrêa, do atual prefeito, eu quero deixar bem claro, eu não leio, mas as pessoas me falam. Te contam, né? Nesses 3 anos que já se passaram, eu li no blog, que eu não me recordo agora o nome do blog, ele já arrecadou mais que o seu governo em 4 anos. Essa história de arrecadação é mais uma história para boi dormir. Ele mandou agora, Onofre, para a Câmara, uma previsão orçamentária para ser aprovada de 863 milhões de reais. Então, essa história que falta dinheiro, não falta dinheiro. Falta gestão, falta planejamento, falta equipe, falta prefeito. Nós não temos prefeito. Essa cidade está acéfala, ela não tem hoje prefeito. Hoje a gente não tem quem conduzir com sabedoria a nossa cidade. Então, essa história que não tem dinheiro é uma história para boi dormir. A crise, ela existe. A nível nacional, estadual, municipal, ela existe. Mas é questão de prioridades, Onofre. Se você tem qualquer dificuldade, eu falo o seguinte, na sua casa, você vai pagar. Primeiro você coloca comida.
Se sobrar alguma coisa, você paga a conta de luz, que senão corta. Né? A conta de água, senão você fica sem água. A prefeitura, você tem que ter prioridades. É o que não existe. Não existe planejamento. Prioridades. E prioridade, você tem que colocar saúde, educação e social. É a tríade que tem que ser prioridade em qualquer governo. É o que não existe nesse governo, ou nesse desgoverno. Não existe planejamento, não existe capacidade administrativa. Então, o resultado é o que nós estamos vendo aqui na cidade de Cabo Frio. Olha, Marquinhos, você já está afastado aí da gestão de Cabo Frio? Nós deixamos em 2012. Um certo tempo. Há 4 anos vai fazer agora. Então, o que ocorre? Tamoios teve um crescimento acelerado, tá? Cabo Frio cresce também, mas Tamoios o crescimento de Tamoios é maior do que do primeiro distrito. É uma coisa assim que quem acompanha de perto se assusta. A cidade já não está mais da maneira com que você deixou. Totalmente diferente. Então, algumas coisas a gente acompanha, outras que estão surgindo, e com isso vem a violência, com isso vem uma série de situações. Na sua visão aí, como pré-candidato, como que você vê aí essa mudança de Tamoios, essa mudança de sair daquela cidade que eles, né, supostamente interior, e hoje está uma cidade que não só tem esse fluxo de turista, que é um turista que não tem muito o que procurar, que eu estive entrevistando o historiador aqui, o Rafael Peçanha, e ele pontuou quanta coisa histórica tem em Tamoios. Diga-se de passagem, uma excelente pessoa, que eu tenho admiração muito grande. Rafael é uma pessoa muito boa, viu? Isso. Ele teve aqui, conversou muito, falou, ele passou aqui por roteiros em Tamoios, em que a gente poderia aproveitar a questão turística de Tamoios. O turista de Tamoios é aquele que vai ter o show, vai pintar a cabeça de amarelo e vai lá beber as latinhas e pular e brindar. A minha pergunta é, visto que não só hoje essa questão do turista em si, mas a questão popular, da população que cresceu, né? Nós temos hoje aí, Tamoios está bem próximo de chegar aos 100 mil habitantes. É complicado, porque nem todos estão com o título de Tamoios, então as verbas não são repassadas, muita gente não entende que isso faz parte do processo, né? Como que você vê agora, para frente, caso ocorra, né, a sua reeleição, você é candidato e tal, como é que você vê esse cenário agora, Tamoios, atualmente? Eu acabei de citar para você, Onofre, que, primeiro, você não é o dono da verdade. A verdade tem que ser construída por todos, principalmente com quem mora, com quem vive e quem sabe os problemas que são os moradores de Tamoios. Eu falo que não sou eu, né, que já fui prefeito, que sei os problemas de Tamoios. Quem sabe é o morador. Só quem sabe o calor da panela é a colher que mexe. O que a gente tem que fazer é um planejamento real para a atual situação de Tamoios. Como que a gente vai fazer, Onofre? É ouvindo, estreitando o relacionamento com a comunidade. Ouvindo a comunidade, pedindo conselho à comunidade, estreitando, porque a prioridade minha, de repente, não é a prioridade do bairro Aquários, do bairro Santo Antônio, né, do bairro Unamar, de Florestinha, porque a gente tem que ouvir, juntar a comunidade e perguntar qual é a prioridade. A prioridade tem que ser decidida pela comunidade e não pelo prefeito. O prefeito vai fazer a prioridade determinada pela comunidade. É o que nós vamos fazer se formos novamente prefeito. Ouvir, priorizar, mas como colocar sempre dessa forma, a comunidade que vai priorizar e o prefeito vai realizar. Entendeu? Fazer uma colocação. Agora, eu sempre separo, mas não é uma separação ruim, tá? É porque Tamoios também é cidade.
Na cidade de Tamoios, vamos chamar assim para ficar bem Mas é uma distinta. cidade mesmo. Não, sim, para ficar, só para configurar. Ninguém nasce e ninguém morre em Tamoios. A gente não consegue enterrar ninguém em Tamoios. Aquela capela que foi criada no seu governo, Isso. eu não sei se você quiser visitar lá. Hoje nós temos um cemitério que está sobrecarregado. Não existe, não tem possibilidade de mais enterrar ninguém. Falar em cemitério, a Fazenda Campos Novos está abandonada. Você falou em turismo, né, rural, nós temos aqui em Tamoios. Nós temos um patrimônio histórico que é a Fazenda Campos Novos. Nós temos o rio, nós temos a praia, nós temos tudo aqui para transformar Tamoios, né, em um lugar em que o turista possa chegar e possa ter entretenimento, possa procurar não só a praia, mas também o rio, a zona rural, o turismo histórico. Nós temos como transformar. Isso a gente vai ter que ouvir, Onofre. Por exemplo, eu tenho uma ideia, que não foi minha, foi que eu já comecei a ouvir as pessoas. Por exemplo, se eu vier a ser prefeito, eu tenho a ideia de municipalizar esse trecho de estrada da rodovia, da Florestinha até aqui a ponte, para que a gente possa fazer o necessário. Para poder gerir, né? Porque hoje a gente depende do Departamento de Estrada e Rodagem, a gente depende do Estado. Se você municipaliza, você pode fazer a liberdade de fazer o necessário nesse trecho. Então, a minha intenção é municipalizar esse trecho para que a gente possa fazer, né, nesse trecho as alterações que a população deseja que façamos. Ok. Então, de alguma forma, na pergunta que eu fiz, tudo que for feito, caso eleito, vai ser feito em ouvindo a população. Com a população. Não, você tem as lideranças locais. Isso é compromisso que eu tenho. Compromisso para com o meu grupo político e compromisso para com a população de Tamoios. Sim. Se nós formos eleitos, nós vamos inverter. A população indicará as prioridades. E nós vamos analisar a viabilidade de desenvolver o que a população deseja que façamos. Certo? Não vamos prometer túnel, viaduto, o que nós não vamos cumprir. Marquinhos, eu ando por Tamoios, ando de bicicleta, ando a pé, tenho o prazer de andar, né, como ambientalista, adoro essa questão do paraíso que a gente vive, está muito maltratado, mas tem uma coisa urbana que eu passo às vezes, converso com meu amigo Edson do táxi, você conhece muito bem. Pessoa boa, pessoa que tem um conhecimento muito grande, trabalhador. Então, o que acontece? Edson, numa das nossas conversas, como tamoiense, a gente vê a carência das pessoas, principalmente os turistas ou parentes nossos que vêm aqui e não tem um local para descer na rodoviária. Tem que ficar de ponto em ponto, poste em poste, que não tem muita sinalização, até por conta dessa rodovia que você estava falando. É isso que eu estava falando, da necessidade de municipalizarmos esse trecho e realizarmos o que a população depende que seja realizado, a gente vai poder realizar, porque vai ficar a cargo do município, não do Estado. Isso. Então, essa é uma proposta minha. Mas, assim, a rodoviária em si, eu queria citar uma das coisas. Eu falei sobre a questão do cemitério, a questão da pessoa poder nascer aqui, porque é bem distante, Cabo Frio está cerca de 50 quilômetros. Hoje nós não temos cartório, nós não temos nem cartório civil, nem cartório eleitoral. Não tem. Entendeu? Que é uma necessidade para a capacidade. Né? É aquilo que eu já falei. Isso aqui não é distrito, isso aqui é uma cidade. E como cidade, tem que ter uma infraestrutura de cidade. Né? Tem que ter o correio, que é de péssima qualidade, tem que ter assistência médica e educacional, e tem que ter estrutura de cidade, cartório eleitoral, cartório civil, para que não haja necessidade, porque o primeiro distrito fica muito longe, mesmo com a estrada da integração, ainda fica longe. Né? Então, a gente precisa trazer e lutar para trazer esses benefícios para a cidade de Tamoios. Entendi. Aqui,
Precisamente, né? A gente está falando muito de Tamoios, mas essa interação Cabo Frio-Tamoios é uma interação realmente um pouco dificultosa. Existem ainda alguns fatores, não só da rodovia, mas obras criadas pelo próprio governo que encontram-se em péssimo estado de conservação. Exemplo, né? Tem muito buraco. A rua que eu moro, né? Eu posso falar, a rua que eu moro tem muito buraco. Então, as obras existem garantias, né? Então, o prefeito, mudou o café do trabalhador, passou para lanche do operário. Isso, só mudou a nomenclatura. Nomenclatura. Né? Aí, e não deu seguimento a alguns projetos. Mais do que mudar a nomenclatura, agora ele paralisou. Paralisou, é. Tanto o Café do Trabalhador, quanto o Projeto Novo Cidadão. Isso. Né? Ele paralisou os processos, como outros projetos, que ele hoje paralisou todos os projetos. Era um recado para a nossa população de Tamoios. Foi lá calçado as ruas num bairro lá chamado Centro Hípico, né? Foi lá calçado. Foi feita a estrada ali que vai para os condomínios, que é a Rua das Pacas. Você entrando para ser prefeito novamente, pretende dar continuidade, manter aquilo que foi feito de bom? Fala um pouquinho para a gente. Deixa eu te falar. Não sou eu que vou determinar, eu já falei isso. As prioridades serão determinadas pelas comunidades. Eu, particularmente, falo que eu não faço um show sequer antes de colocar a educação, saúde e social da maneira que eu desejo. Mas a prioridade nesses setores vão ser determinantes ou determinadas pelos moradores. Então você fala, o que é a intenção nossa? Eu não faço o que a Alair fez. A Alair só teve uma preocupação, destruir tudo que eu fiz. Eu não. O que ele fez são muito poucas coisas que ele fez, né? Mas as poucas coisas que esse atual prefeito fez, nós vamos permanecê-los, porque não tem porquê, se é favorável à população, não tem porquê não dar prosseguimento. São pouquíssimas coisas que ele fez, muito pouco. Vou fazer uma pergunta um pouco chata. O que você quiser. Você falou que está liberado, eu posso falar. O que quiser. Mas eu vou ler aqui, porque o nosso produtor botou, daqui a pouco ele vai brigar, porque eu não estou lendo. Né? Marquinhos, você é pré-candidato a prefeito, já foi respondido. Qual é a verdade sobre o fato do seu registro de candidatura ter sido cassado, devido ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ter encontrado irregularidades nas contas do município referente a 2006 por ausência de comprovação de 20 milhões? Essa cassação existe realmente? Deixa eu te falar, isso foi com o meu registro de candidatura a deputado federal. Eu ganhei no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, por 6-0, unanimidade. O Ministério Público recorreu para o TSE. A ministra Luciana Lócio, sem analisar, acompanhou o Ministério Público. Eu vou entrar e vou ganhar, porque não tem fundamentação. Isso é mais um, Onofre, de tantos e tantos outros processos colocados por meus adversários. Nós vamos ganhar e vamos ser candidatos, não tem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, já estou tão acostumado com o processo, a Laís já me colocou mais de 500 processos. Tem 100 e pouco eu vi num blog, né? Caramba, olha, são processos e mais processos. Essa história de processo, eu já estou acostumado. Então vai ser mais um que a gente vai vencer. Eu sou elegível, eu sou candidato, pré-candidatíssimo, e pode ter certeza absoluta, se a população desejar, eu vou reconstruir essa cidade. Nós. Ninguém reconstrói sozinho. Nós vamos reconstruir. Algumas fontes dizem que ficou acordado em reunião ocorrida recentemente que, devido aos inúmeros problemas jurídicos, seu grupo já discute a candidatura do seu irmão. Isso não existe. Deixa eu só concluir. Essa história de oposição, já sei. Já me passaram isso ontem, para você ter uma ideia. Já tem vice. Ah, é? Por isso que então tu não sabe tudo. Não, tudo o vice não. É Aquiles. O vice é o vereador Aquiles. Cara, mas isso tem algum fundo de verdade? Explica para o pessoal, porque surge. Desculpa, isso tudo é ventilado. Eu falei que ia falar isso é ignorância.
Isso falou aqui que não. podia. Primeiro, deixa eu até virar para a câmera aqui. É mais uma mentira plantada pelos meus adversários. Carlos Vitor, como pré-candidato que eu sou, ele hoje assumiu a posição de coordenador da minha campanha. Isso é verdade, da minha pré-campanha, né? Mas Carlos Vitor não será porque eu serei o candidato. Não é que ele não tenha condições de ser, não. É uma pessoa competente, é meu irmão, mas o candidato sou eu, o político da família sou eu. O político da família se chama Marquinho Mendes, que todos os pleitos eleitorais que participou, venceu. Eu quero tranquilizar a população que é mais uma mentira, é mais uma jogada dos meus adversários. Eles não têm capacidade de discutir, eles têm medo de disputar a eleição comigo. Tem medo, e eu faço um desafio. Eu quero disputar a eleição, eu quero que o seu Alair Correia seja candidato, eu quero disputar nas urnas. Eu faço o desafio, seu Alair Correia, eu quero que o senhor seja avaliado nas urnas, seja candidato. Eu quero que os outros que se dizem hoje candidatos, ficam fazendo esse jogo sujo, possam ser candidatos para a gente disputar nas urnas, o povo que vai escolher. Não essa história de mentiras, de fofocas, isso é mais uma fofoca. Isso é mais um artifício utilizado pelos nossos adversários. Falar que meu irmão vai ser candidato. Candidato sou eu, rapaz. Pré-candidato sou eu. Sou pré-candidatíssimo a prefeito. Daqui a pouco nós vamos começar a campanha. E vocês vão verificar quem está na rua, vai ser Marquinho Mendes. Quem vai estar na rua correndo com todos vocês será eu. Meu irmão vai me ajudar. Meu irmão vai estar junto com a gente. Meu irmão vai ajudar na campanha. Mas vai ser um ajudante de campanha. Essa história é para boi dormir. Essa história é plantada por adversários políticos que não têm capacidade do jogo leal, do jogo aberto, do jogo verdadeiro. Então, acabar com essa história. Quer me ganhar? Que me ganhe no voto. Não ganhe na mentira, na fofoca. Quer me ganhar? Me ganha no voto. Vai para a rua, vai disputar comigo, vai disputar com o nosso grupo. Vai disputar com o nosso grupo. Essa história de mentira, estou fora. Isso é mais uma mentira, Onofre. Falou Marquinho Mendes. Ó, vamos falar de coisa boa agora. Marquinho, eu sou funcionário público, tenho o maior prazer de ser funcionário público. Quando a gente passa num concurso, a gente... Deixa eu perguntar, você como funcionário público, você recebeu o 13º? A primeira parcela. Aquela pequenininha, né? Eu não consegui ver o contra-cheque. O mês de dezembro você já recebeu? Mês de dezembro ainda não. Não, né? Não, mas Casimiro já pagou. Nós estamos em janeiro, né? Já pagaram, já. Nós estamos em janeiro. Você não recebeu dezembro, né? Não, não recebi. Tá. Mas, vamos lá. Agora vamos falar da minha classe. É ventilado duas situações pelo governo atual. Uma, que PCCR. que você largou lá a bomba no meio do caminho. O PCCR? Que ele teve que... Mas ele é tão... deixa eu te falar. Rapaz, tá nervoso, não, nervoso não. É uma justificativa que ele tem para a incapacidade administrativa. Eu dei um presente para o funcionarismo público, que é o PCCR, o Plano de Cargo e Salário da Prefeitura. Não vai ser para ele, não. Vai ser para todos os prefeitos. Se eu vier a ser eleito, eu vou ter que cumprir o Plano de Cargo e Salário. Então, isso é mais uma história para boi dormir. Eu estou cansado dessa história do atual prefeito, por incompetência administrativa, jogar em cima do Plano de Cargo e Salário a justificativa da incompetência administrativa dele. Isso é absurdo, Onofre. Mas ele fala sempre. Ele fala, só fala bobagem. Uma outra situação é relacionada aos royalties. A gente falou, pincelou, mas agora falar só sobre os royalties, né? Você e seu grupo tem algum plano de ação? Vocês estão preparados para entrar com essa capacidade financeira reduzida, que houve uma redução, isso houve. Mas hoje o cenário é diferente com relação à população, que eu falei com você, e a questão agora financeira tem uma redução. Marquinhos, explica para o nosso público. Você está preparado? Tem receita mágica? Não tem receita mágica. Tem a capacidade e a experiência que nós adquirimos
porque eu sou o único pré-candidato que já passou pela Câmara, já passou pela Assembleia Legislativa, 2 vezes prefeito e hoje eu sou deputado federal. Eu tenho uma experiência que nenhum deles tem. E essa experiência será capaz de levar à reconstrução da nossa cidade. Não tem mistério, é planejamento e equipe. É você ter na sua casa um orçamento e não ultrapassar esse orçamento. É você trabalhar em cima do que você tem. Ninguém faz milagre, Onofre. Quando você tem pouco, você tem que ter alternativas. Você tem que procurar parceiros. É o que eu vou fazer. Eu sou pidão. E se eu voltar a ser prefeito, sai de baixo. Eu vou sair pedindo para todo mundo, governo federal, governo estadual, eu vou correr atrás. É isso aí. Mas eu vou fazer. Nós vamos fazer. Uma última pergunta antes de ir para o intervalo. O Alaí foi procurar você. Você hoje é deputado federal. Nunca me procurou. Nunca me procurou. Pelo Cabo contrário. Frio precisa de ajuda? Nunca me procurou como deputado federal. Eu não vejo, eu não sei nem que cor é a peruca de Alaí. Para você ter ideia. Né? Dizem que agora tá preta, já foi amarela. Eu não sei. Né? Porque o implante que ele colocou, eu não sei qual a cor que está atualmente. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte, eu, pelo contrário, o que eu fiz? Eu, como deputado federal, eu fiz um ofício, tem lá no meu gabinete, um ofício me colocando à disposição do atual prefeito, que, se for necessário, eu queria me colocar à disposição, não para a disposição ao prefeito, mas ao município, de ajudar o município. Tem lá, para depois não falar que eu não me coloquei à disposição. Eu fiz isso como deputado federal. E essa questão, né, eu não estou aqui desmerecendo as pessoas que usam implantes, não, pelo contrário. Né, acho que é um direito de cada um usar. Eu só estou falando que ele usa implante e eu não sei, eu não vejo ela aí, eu não sei qual é a cor do implante dele. Né? Por isso que não é desmerecer a posição das pessoas que utilizam esse método, não. Então, mesmo tendo todo esse impasse, mesmo toda a perseguição feita, os processos e tudo que foi feito no seu segundo mandato, até hoje supercorre, todos esses boatos, você ainda se pôs à disposição para ajudar o município. Está lá comprovado, eu tenho um ofício lá guardado. Isso é importante falar, porque... Eu tenho um ofício lá que eu encaminhei à prefeitura, foi entregue no gabinete do atual prefeito, né, para que ele pudesse amanhã não falar, o deputado federal não se colocou à disposição. Primeira atitude minha como eleito foi encaminhar um ofício me colocando à disposição não dele, mas do município. Meu amigo, aguenta um pouquinho, que a gente vai para o último bloco. Mas, ó, pessoal, queria falar uma coisa para vocês, hein? Esse homem fala, hein? Quase que eu não faço as perguntas. Aguardem aí que daqui a pouco a gente volta.